Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita nas alturas do céu, santo, santo, santificado é seu santo nome. Pois só tu, ó Pai, é digno de toda a honra e toda a glória, ó Pai. E nós estamos aqui de joelho, querendo pedir que o Senhor perdoe nossos pecados, nos ajuda, ó Pai, a entender a sua palavra, aceitar e também colocar em prática. Aqui nesse momento, ó Pai, nós vamos começar o momento de louvores a Ti. Também queremos te agradecer por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui juntos, onde podemos louvar e engrandecer o seu santo nome. É aqui que eu colocar no seu altar cada pessoa que está aqui, Pai, ainda as pessoas que ainda estão vindo, que o Senhor esteja com cada um, Pai, que o seu Santo Espírito nos reveste com o seu poder, para que nós podemos servir ao seu Espírito em verdade e preparar para aquele grande dia. Aceita nosso louvor, aceita nossa adoração, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E ao falar com alguém que eu encontrar, eu vou declarar o que Cristo fez na cruz por me amar. Eu te amo, Senhor, porque lembro da dor que Jesus suportou. Porque meus pecados Jesus perdoou. Eu te amo, Senhor, porque me chamou e me transformou. E porque primeiro o Senhor me amou. Fui um pecador, eu violava muita lei, eu era um transgressor. Mas Cristo me amou, morreu no meu lugar e me justificou. Eu te amo, Senhor, porque lembro da dor que Jesus suportou. Porque meus pecados Jesus perdoou. Eu te amo, Senhor, porque me chamou e me transformou. E porque primeiro o Senhor me amou. Cristo perdoou os meus pecados e no fundo do mar jogou. Ele me lavou e mais alvo que a neve agora sou. Eu te amo, Senhor, porque lembro da dor que Jesus suportou. Quando porque meus pecados Jesus perdoou. Eu te amo, Senhor, porque me amou e me transformou. E porque primeiro o Senhor me amou. Eu te amo, Senhor, porque lembro da dor que Jesus suportou. Quando canto louvor, é porque meus pecados Jesus perdoou. Eu te amo, Senhor, porque me chamou e me transformou. E porque primeiro
Amém? Aleluia. Que maravilha estarmos aqui nessa tarde para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Quero agradecer a presença de cada um, que Deus seja louvado através da sua vida, pela sua presença, que você sinta Deus falando ao seu coração através de cada louvor, através de cada palavra aqui apresentada. Mais uma vez, boa tarde, né? Eu vejo que muitas pessoas chegaram após o primeiro boa tarde, né? Então, mais uma boa tarde, que Deus seja louvado pela sua presença. Nós agradecemos muito pela sua presença, pela sua companhia nesse momento festivo. Hoje é uma data festiva, é um momento comemorativo no sentido musical e também porque teremos um lindo batismo nessa tarde, amém? Eu quero apresentar para vocês um pouco do objetivo dessa programação e também um pouco do histórico musical, porque nós estamos em uma programação, além de um batismo, também um musical comemorativo. E o que nós estamos comemorando, né? É sobre isso que vamos falar um pouquinho agora. Só que eu acho que eu vou trocar o microfone, Zezinho. Acho que eu vou trocar o microfone, tá? Tá falhando um pouquinho. Oi. Peguei o amarelo, tá? Então, o Zezinho está com... O Zezinho está ali com o nosso cronograma, né? Eu passei para ele, tem algumas fotos aí, Zezinho. Eu quero apresentar nesse momento, para que as pessoas, né, os nossos convidados entendam, né, o que exatamente estamos comemorando, que eles conheçam um pouco da nossa história, né, na área da música, né, de um pouco do que nós produzimos durante esses 10 anos de evangelismo musical. Esse é o nosso objetivo. Então pode abrir a pastinha aí do histórico, por favor. Vamos lá. Apresentar para os nossos queridos aqui. E daqui a pouco teremos um lindo batismo, como falei, para os irmãos. Hoje nós vamos ter uma festa bem completa aqui. Gente, nós trabalhamos com esse material aproximadamente 10 anos. Então nós temos uma experiência muito boa, né, através desse trabalho. É um trabalho interativo, é um trabalho que nós utilizamos música, histórias bíblicas, nós fazemos de forma dinâmica, com adultos, com crianças, nós interagimos em diversos lugares. E são aproximadamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos, que nós utilizamos essa metodologia. Tem sido uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas também. E hoje é isso que eu quero compartilhar um pouco com os irmãos, um pouco dessa história, contar alguns testemunhos das bênçãos que temos recebido através desse trabalho. Abra a outra imagem da capa. Pode voltar, por favor. Vamos tentar ser bem rápidos, tá? O mais rápido possível, para a gente não atrasar muito o nosso cronograma. A capa, a brincadeira, isso. Pode abrir. Essa é a primeira capa que eu fiz desse mesmo trabalho, né? Então vocês veem o tanto que a gente investiu, né, nesse trabalho, bem mais chamativa, né? E realmente de forma que atrai mais o público infantil mesmo. Então a brincadeira musical baseada na palavra de Deus. E depois nós fizemos aquela outra capa, tá bom? Só para mostrar para vocês um pouquinho como começou. Dá para abrir um pedacinho do vídeo aí, Zezinho, por favor? Aí, quarteto masculino, lá embaixo. Só um pedacinho desse vídeo aí,
para os irmãos verem, nós gravamos essa música em quarteto primeiro. Só para vocês verem um pedacinho do vídeo. Vocês conhecem essas pessoas aí? O primeiro homem foi criado por Deus. Ele era alto, muito forte, inteligente também. Nosso Deus o criou com suas próprias mãos. O seu nome era Adão. O seu nome era Adão. Cabelos longos, muito forte, consagrado ao Senhor. Desde pequeno, dá uma pausa aí, por favor. Para ser lutador, quebrava tudo. Dá uma pausa. Ali, ó, irmão Ricardo, irmão Robson, irmão Carlinhos, ficou ali um pouquinho escondido, né? E eu aqui à frente, apresentando uma música para as crianças, né? E ali, ó, eles estão ali, a minha filha, a Ellen, está sentada ali, a minha sobrinha, a Júlia, não sei se a Vitória está ali, acho que não, né, Vitória? Então ali, irmãos, um pouco, né, do nosso histórico, né? Nós gravamos primeiro essa música em quarteto. E foi uma bênção, né? Muito aceito. E depois transformamos essa música em uma dinâmica no teste bíblico cantado. E trabalhamos bastante, né, com esse material. E tem sido uma bênção nas nossas vidas. Enquanto isso, eu gostaria já de convidar as crianças, porque eu vou fazer uma rápida dinâmica com elas, tá bom? As crianças que puderem sentar aqui, no primeiro banco. Fale o nome se você souber. Olha, quem souber, responde, hein? Fale o nome Quem se souber, você responde. souber. Tá ligado o microfone? Fale o nome se Oi. você Tá souber. ligado. Vamos ver. O primeiro homem que na terra habitou era forte, inteligente e era Dá uma lá. pausa. Davi Júnior, né? Ele disse que sabe. Adão. Adão. Ficou fácil esse para você, né? Primeiro homem, é porque ele é estudioso, não é porque é fácil não. É porque você estuda a Bíblia, né, Davi? Vamos seguir para o próximo. Pode deixar seguir. Formado no sexto dia da criação. Davi O seu Júnior. nome Um ponto para ele, hein? Anota aí, Fernanda. Que vai ser o brinde, hein? Próximo. Pode deixar. Cabelos longos, muito forte, consagrado ao Senhor. Davi. Deus o escolheu Davi para levantou a ser mão primeiro. lutador. Pausa. Sansão. Sansão, muito bem. Acertou. Vamos seguir? Você queria falar esse, Eu Saulo? não sei nada de Gente, deixa, vamos dar uma chance pro seu Saulo também, né? nome era- O seu nome Saulo, quando souber, você levanta a mão. era pastor de ovelhas, mais moço que seus irmãos, mas escolhido por Jesus para ser o rei da... Sabe? Davi. Davi acertou, Saulo, parabéns. Vamos ver, ó, tá faltando você só, hein? Vamos ver? Vamos lá, queridos. Eu tenho certeza que ele vai acertar pelo menos uma. Lisa fez um gigante cair. O seu nome era... O seu nome Esse o Saulo já falou. Agora o próximo. chamado de sonhador, pois ele profetizou. Foi vendido por moedas, virou governador. Deu a Sabe? volta por cima, um exemplo de fé. O seu nome era... Pode falar. O seu nome Acertou. Pode deixar seguir. era... Vamos lá, tem mais um, hein? A última chance, hein? O último personagem. O doente curou, sobre as águas andou, com 5 pães e 2 peixinhos, muitos alimentou. É a água da vida, o bom Dá uma pastor. pausa. Jesus. O Davi disse que é Jesus. Como é seu nome? Fala seu nome aí, no microfone. Pedro. Você sabe o nome desse personagem, Pedro? Moisés. Davi falou que é Jesus. O doente curou, sobre as águas andou. É Moisés ou é Jesus? Você sabe, Saulo? Fala no microfone. Jesus. Acertou, parabéns, Saulo. Muito bom. Crianças, obrigado pela participação de vocês. A tia Fernanda trouxe um brinde para dar para vocês que participaram da dinâmica, tá bom? No final, vocês podem pegar com ela.
Nós temos aqui hoje um convidado especial, né? O pastor Ibrahim trouxe, né, conseguiu ali o pastor Igor Rocha, né, para estar conosco nessa tarde. Que maravilha! Quando eu falei lá em casa, viu, pastor, que o pastor Igor, né, do Camelo na Agulha, não é isso? Estaria aqui fazendo o batismo. Sabe o que aconteceu, pastor? Uma comemoração lá em casa, viu? Da Ellen, do Davi e do Saulo. Eu falei, vocês conhecem? Quem não conhece? Olha só, ele está famoso, viu? Então, pastor, que Deus te abençoe, viu? Nesses momentos que se segue, o pastor vai ter uma fala espiritual e ele estará realizando o batismo do rapaz Davi. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe também. Parabéns pelo seu ministério também, viu? E porque você se permitiu ser usado por tantos anos através da música. Parabéns para você também. Feliz sábado. Boa tarde. Tudo bem com você? Olha só, é uma alegria estar aqui com você e eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus contigo, pode ser? Porque existem diversas coisas que o mundo nos oferece, mas unicamente Jesus Cristo nos satisfaz, amém? E eu vou compartilhar de forma breve, mas eu queria fazer uma dinâmica com vocês aqui. Já que a gente estava nesse momento de dinâmica e uma dinâmica musical também, eu quero fazer uma dinâmica rápida com você aqui. Eu vou cantar uma musiquinha aqui. Se você conseguir fazer aquilo que eu falar, você faz, combinado? Vamos ver se você consegue. Olha, a música é assim, ó. Se Jesus te satisfaz, diga amém. É isso aí, com alegria, vamos lá. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Bem aí no seu cantinho, aperte a mão do seu vizinho, aperta a mão. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Diga amém. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Quem tem alegria no coração, levanta a mão. Cadê? Quem tem Jesus e tem fé, fique de pé. Vamos todos se assentar e um sorriso vamos dar. Cadê o sorriso? Se Jesus te satisfaz, diga amém. Diga amém. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. É bom saber que Jesus Cristo satisfaz a você. Sabe por quê? Somente nele que encontraremos perfeita paz e completa satisfação. É somente Jesus Cristo. E é a respeito dele que eu quero falar com você essa tarde. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E eu quero falar contigo e ler contigo esse texto aqui, que vai falar sobre a maravilha que é ter Jesus Cristo. Então, assim, você feche seus olhos e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, e Te agradecer, porque nós temos o privilégio, a alegria de termos a Tua palavra aberta em nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. E nesse momento, Senhor, nós queremos Te pedir que nossas vozes se calem, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos ouvir o que o Senhor, nosso Deus, quer falar a cada um de nós. Qual é, Senhor, o recado especial que o Senhor tem aos teus filhos e filhas aqui nessa tarde? Por favor, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa tarde, como já foi dito, é uma tarde de festas. E nós iremos ler um trecho que fala de um período que aconteceu depois de uma grande festa. E que festa foi essa? Foi algo que mudou a história da humanidade. Foi o momento em que o Espírito Santo ele veio até essa terra. Atos capítulo 2 é um momento em que o Espírito Santo vem. E depois, no capítulo 3, nós vemos a conclusão nessa festa. E por que eu falo de conclusão? Porque essa tarde nós teremos um batismo. E muitas vezes nós enxergamos o batismo como um fim.
Acontece toda uma jornada de vida, então acontece o batismo e terminou. Mas na verdade não é assim. O batismo, ele é um começo. O batismo, ele sempre destaca um início. Ele sempre destaca o start, o começo de uma jornada. Então quando você se batiza é o momento em que as coisas começam a acontecer. E da mesma forma aconteceu com o batismo do Espírito Santo. As pessoas aguardavam que ele viesse. Imagina, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, ele diz assim: é melhor que eu vá, então vem o Espírito Santo. E agora se começa uma narrativa com o Espírito Santo. Agora Deus, através das pessoas, habitando no corpo, coisas começam a acontecer. O batismo do Espírito Santo aconteceu. E agora todo o povo em Jerusalém estavam com uma expectativa grande no que aconteceria, porque o grande mestre Jesus Cristo havia subido aos céus. E agora? O que é que vai acontecer com os seguidores dele? Será que eles vão desaparecer? Se Jesus de fato fosse falso, não fosse um Deus verdadeiro, sabe o que aconteceria? Aqueles cristãos sumiriam, cada um ia se calar, ia cada um para o seu lugar, e o cristianismo não iria continuar. Mas nós estamos falando do único Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo. Então as coisas começaram a acontecer, e em Atos capítulo 3 é quando vemos então esse começo. Como os judeus, Pedro, João, os demais apóstolos, eles tinham o hábito de ir orar na igreja, no templo, mais ou menos nesse horário aqui, que nós estamos aqui na igreja. E era chamado de hora nona. E vamos ver o que acontece então nesse texto. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim: Pedro e João, se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Na minha versão já traz de forma mais fácil de entender. Verso 2: estava sentado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Olha só o versículo 4. Pedro, fitando os olhos juntamente a João, disse: olha para nós. Olha a frase que ele diz: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o que foi que aconteceu? Ele se levantou, sim ou não? Ele começou a andar, sim ou não? Ele começou a louvar a Deus, sim ou não? É isso que acontece quando temos um encontro com Cristo. Nós nos colocamos de pé, começamos a andar e louvamos a Deus. Mas eu quero destacar uma frase para você, meu irmão, minha irmã, presente aqui essa tarde. A frase: olha para nós. Essa é a frase que Pedro e João dizem. Que ousadia dizer assim: ei, olha para mim. Gente, existia algo no rosto de Cristo que as pessoas, quando olhavam para Jesus, elas tinham certeza absoluta que seriam curadas. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: mestre, por favor, me cure. E ele curava. Tem uma cena bíblica em que o leproso, ele tinha uma doença de pele que as pessoas naquela época chamavam de o dedo de Deus. É como se Deus amaldiçoasse a pessoa, olha só. E era a doença da lepra. Quando o homem estava leproso, um homem ou uma mulher estava leproso, ele ia até o sacerdote olhava para a sua pele e dizia: você está com o laudo da lepra, o dedo de Deus tocou em você, então você agora precisa sair da cidade. E essa pessoa não era permitida a entrar no templo e sequer andar pela cidade. A pessoa ficava nas fronteiras das cidades, não podia nem entrar em nenhuma cidade nem outra. E tem uma cena bíblica aqui em que um leproso está caminhando até Jesus e tinha muitas pessoas. Isso significa que aquele leproso, ele poderia ser apedrejado. Então ele vai caminhando no meio da chance de morrer, mas ele se encontra com a vida, que é Jesus Cristo. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. E sabe o que é que Jesus diz? Eu quero. Jesus, ele não somente cura você, ele quer
curar você. Jesus, ele não somente te dá bênçãos, ele quer te dar as bênçãos. Ele não somente te salva, ele quer te salvar. Aí ele olha assim para aquele leproso e diz assim: eu quero. E ele é curado. Diga amém. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existia alguma coisa no rosto de Jesus. Talvez o seu sorriso, o seu olhar, as pessoas olhavam para ele e tinham certeza que seriam curadas. Acontece que Jesus, ele não está mais naquele momento na história. Ele já havia subido e agora o Espírito Santo está em Pedro e João. Aquele paralítico, ele estava numa porta do templo chamada Porta Formosa. Meus irmãos, por que o nome dessa porta era Porta Formosa? Porque ela era a porta principal do templo. E Jesus, ele ia para o templo para orar, sim ou não? Com certeza ele ia. Então, por algum motivo, que eu não sei qual, Jesus não viu aquele paralítico não viu o rosto de Jesus. Mas agora Pedro e João, quando estão entrando no templo, ele pede esmola como um hábito. Qualquer pessoa que passava ali, ele pedia esmola. Então Pedro e João dizem assim: olha para nós. É como se, semelhante ao rosto de Cristo, em Pedro e João eles pudessem ver algo que também poderia levar à salvação. Ei, olha para mim aqui, meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que nós representamos a Cristo nessa terra. Então que Deus fale aos nossos corações mais uma vez. Mesmo antes de nascer, minha família já me esperava. O meu pai se orgulhava, minha mãe já me amava, minha irmã se alegrava, um irmãozinho pra brincar, meus avós por mim oravam, bela família Deus me deu. Honrarei meu pai, honrarei minha mãe, amarei o meu rei e seguirei sua lei. Honrarei meu pai, honrarei minha mãe, um guerreiro serei e honrarei o meu rei. Antes mesmo de nascer, o Senhor me conhecia, escreveu a minha história antes do primeiro dia. Substância ainda informe, no ventre de mamãe, o Senhor me enxergou, fez um sonho para mim. Honrarei meu pai, honrarei minha mãe, amarei o meu rei e seguirei sua lei. Honrarei meu pai, honrarei minha
sua lei. Honrarei meu pai, honrarei minha mãe, um guerreiro serei e honrarei o meu rei, e honrarei o meu rei. Amém? Que assim seja a vida do Davi, seja uma vida de honra, honra aos pais, honra as leis do país e, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Amém, que festa linda. Maranata, igreja. Tá muito bonito. E enquanto o pastor Igor e o Davizinho entram, eu já quero convidar para se ajeitar. Se prepara aí, porque a família vai chegar perto. E eu quero contar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eles estão prontos. Espera aí. E eu quero contar uma coisa para vocês. Esse é o primeiro batismo do ministério do pastor Igor. E vocês sabem que o primeiro batismo é algo que a gente não esquece. Pastor Igor, enquanto você estava lá, eu contei para eles que esse batismo vai entrar para a história, porque é o seu primeiro batismo. Davizinho, eu não tinha te falado, mas você vai entrar para a história do ministério do pastor Camelo na Agulha, porque você é a primeira pessoa que ele batiza. E saiba que a primeira pessoa que a gente batiza, a gente nunca esquece, amém? Que Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão. Pastor Igor, como ministro do Evangelho, te passo o microfone. Louvado seja Deus por esse momento. É um momento de festa. Davi, olha para esse povo aqui, ó. Olha para esse povo aqui perto, olha. Eu consigo enxergar lágrimas nos olhos. Pessoas enxugando os olhos, enxugando as lágrimas. São pessoas que te amam, Davi. E aqui também está a tua comunidade, a igreja que te recebe. Porque nessa caminhada nós não caminhamos sozinhos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Davi. Tem alguém aqui que por acaso não é batizado e você gostaria que um dia se batizasse também? Será que tem alguém da sua família, talvez? Meu avô, Eduardo. O seu avô Eduardo? Por quê? Ele não é da igreja. Quando eu chamei ele, eu vi assim, poxa, ele podia ser da igreja também. Então faz um apelo pro teu avô, faz um apelo para ele. Vem pros caminhos do Senhor, vô. Amém, tá vendo aí? Isso é só o começo, você vai ser um grande evangelista, viu? E aqui nós estamos vivendo esse momento de festa, e é por isso, Davi, que para o perdão dos seus pecados, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, e seguindo a ordem do nosso mestre Jesus Cristo, Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós teremos mais música. Daqui a pouco o Davi vai cantar uma música, hein? Então, não vá embora para você não perder. O Davi já vai começar a trabalhar, a evangelizar na obra através da música. Agora teremos mais 2 louvores com conjunto. E depois do conjunto, quem vai cantar? O Davi, para a gente finalizar, tá bom? Vamos finalizar com a música do Davi. A criação em união, a sinfonia canta o seu autor. O que mais agrada ouvir é a canção do redimido.
cantar. E 1 milhão de anjos ouvem, toda alma canta, redimido fui. O que mais agrada ouvir é a canção do redimido, que ao sentir que lhe emprestar, sua voz é quem louvou. Quando aquele que remiu cantam a canção de amor, não há quem possa superar a beleza desse som que o filho eleva ao Pai. Não são apenas melodias ou frases tão bonitas que irão prender a sua atenção e fazer que pare e ouça, mas o coração liberto que comprou na cruz que volta a cantar. O que mais me agrada ouvir é a canção do redimido, que ao sentir que limpa está, sua voz é quem louvou, quem louvou. Quando aquele que remiu cantam a canção de amor, não há quem possa superar a beleza deste som que o filho eleva ao Pai. Som de amor, nada é igual a beleza deste som que o filho eleva ao Pai. A canção de amor. Santo é o Cordeiro de amor. Aleluia, aleluia. Santo é o Cordeiro de amor. Aleluia, aleluia. De Amém? Amém. Obrigado ao grupo. E agora, né? Olha, vocês veem que nós temos já um mirim aqui, né? Para dar continuidade ao ministério do grupo, o Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado ao grupo. Agora nós teremos a participação do Davi, né, Davi? Como eu havia prometido para vocês, nesse momento o Davi vai apresentar uma música. Eu descobri a vida em Jesus. Ele me deu a sua eterna luz. Aleluia, Cristo vive sempre em mim. Estou cantando e vou cantar até o fim. Aleluia, Cristo vem sempre pra me buscar. Na mansão celestial, sim, com Ele vou orar. Como é que eu posso deixar o meu Jesus? Se Ele é vida, eu sei que Ele é Rei. Deus me dará vitória, eu sei. Com querubins andando vou viver. Nunca chorar, jamais vou perecer. Com os anjos passeando lá estarei. E para sempre com o Senhor eu viverei. Aleluia, Cristo vem sempre pra me buscar. Em mansão celestial, sim, com Ele vou morar.
passeando lá estarei, e para sempre com o Senhor eu viverei. Aleluia, Cristo vem sempre pra me buscar. Na mansão celestial, sim, com Ele vou morar. Como é que eu posso deixar o meu Jesus? Se Ele é vida, eu sei que Ele é Rei. Deus me dará vitória